Deus, estenda a tua mão de poder sobre essas famílias, sobre essas casas, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Pai, essa disponibilidade para investir na tua obra, para que o Senhor possa olhar, ó Deus, com atenção para essas famílias. Eu sei que o Senhor vai fazer isso, que o Senhor vai dispensar prosperidade e graça, assim conforme ensina a tua palavra. Oramos e te agradecemos, Deus querido, no nome poderoso, que é o nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Obadias. Hoje, para não cometer o deslize na última ministração, já deixei aberto aqui o Obadias. Esse livro é difícil de ser encontrado, mas ele existe na Bíblia. Então, se ele existe na Bíblia, nós podemos pregar sobre ele. Quanta coisa temos no livro de Obadias. Então, no capítulo 1 do livro de Obadias, eu estarei lendo versículo 12, 13 e 14. E nos traz o seguinte: mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal ao dia da sua calamidade, nem lançar mão nos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Na última ministração que trouxemos aos irmãos, nós mencionamos que os edomitas, o povo que recebe a palavra profética deste livro, eles perseguiram e desejaram o fracasso de Jacó. E por esse motivo foram alvos da ira e do juízo divino. Ezequiel 35:15, um texto que nós citamos, que trata também do mesmo assunto, diz assim: como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, e assim eu a tratarei. Você ficará arrasado, ó monte Seir, você e todo o Edom. E Edom, então, se alimentou por esse ódio muito grande pela nação de Judá durante anos, e também por Israel. E no próprio livro de Obadias, versículo 12, fala que Edom não deveria ter ficado alegre com o sofrimento de Israel no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Nós falamos que tem pessoas que se alegram quando veem aqueles seus possíveis inimigos, ou pessoas de quem não gosta, verem essas pessoas padecerem, verem essas pessoas sofrerem, e alguns batem palma, alguns dão risada, outros falam bem feito, como se isso fosse algo bom, como se isso trouxesse uma certa satisfação ao nosso coração, por ver aquela pessoa que nós não gostamos sofrer. Vou dizer algo para você, irmão, isso é um grande erro, porque Deus vai nos tratar na medida em que nós estivermos fazendo com os nossos irmãos, ou até mesmo com os nossos possíveis inimigos. Crente não deve ter inimigo. Muitas vezes nós até temos inimigos, não por nossa causa, mas porque pessoas não gostam de nós, se tornam nossos inimigos, mas nós não podemos ter inimigos, porque a palavra de Deus diz que nós devemos, inclusive, fazer o bem aos nossos inimigos e amá-los. Quanto mais nos alegrarmos quando alguma coisa de mal acontece com essas pessoas. Nós falamos que Edom surgiu de Esaú, um povo lá de Esaú, e a palavra edomita ou Edom tem a ver, e essa é a principal interpretação, tem a ver com a sopa que que Jacó serviu a Esaú, quando Esaú voltava de uma caçada muito cansado ou sentiu aquele cheiro gostoso daquele alimento,
e ele então pede um pouco desta sopa ao seu irmão Jacó, e Jacó usou de uma artimanha, de um artifício, e vendeu para Esaú o seu direito de primogenitura. E esta sopa, de acordo com a palavra de Deus, era uma sopa avermelhada, daí surgiu o nome de Edom, dessa sopa. Então essa é uma das linhas de interpretação, fixamos mais nessa, mas ainda há outras que falamos na ocasião, mas não vamos falar agora. O que estava acontecendo aqui? A nação de Edom estava mexendo com os ungidos de Deus. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando a gente levanta contra um ungido de Deus, até mesmo um irmão dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Porque muitas vezes nós achamos que estamos certos, dentro do nosso conceito de justiça. Quero dizer para você que o conceito de justiça, ele é muito relativo. Aquilo que é certo para mim pode ser errado para o outro, ou pode ser certo para o outro e errado para o outro. Então, de uma certa forma, é por isso que tem a justiça, por isso que há causas, que os juízes precisam decidir, porque na minha visão estou certo, na visão do meu adversário ele está certo, então essa causa vai parar na justiça e alguém vai ter que lutar, vai ter que ver o lado que está certo, ou pelo menos fazer justiça daquele lado que se é considerado o mais certo. E às vezes nós achamos que o nosso irmão está certo, desejamos a sua desgraça, desejamos a sua ruína, quando na verdade ele está certo e nós é que estamos errados. Então esse é um perigo que a gente corre. E quando eu desejo a ruína daquela pessoa que eu não gosto, pode ser que essa ruína que eu desejo para ele vai recair sobre a minha vida, como recaiu sobre a vida da nação edonita. Algo que eu preciso colocar aos irmãos aqui, então, para iniciar a mensagem dessa noite, quero dizer o seguinte, que sempre o diabo vai tentar barrar a igreja de Deus, como tentou barrar a nação de Israel lá no Antigo Testamento. Sempre surgiram inimigos para, de uma certa forma, bloquear o propósito de Deus, o plano de Deus em cima da nação. E com a igreja não é diferente. Satanás, através do tempo, através da história, tem usado meios, artifícios para tentar minar a igreja de Cristo. E para tanto ele levantou governos, levantou reinos, levantou pessoas, correntes filosóficas, sociológicas, que de uma certa forma agiram com crueldade, tentando aniquilar o cristianismo através da história. Mas não conseguiram e não vão conseguir. Todas as tentativas que o diabo fez ou criou para acabar com a igreja de Cristo foram ineficazes. Eu vou lembrar de algumas coisas aqui, a gente está sempre cantando um cântico que a arena romana não pôde conter os cristãos. Quero dizer o seguinte, a arena romana, ela tinha todo um espetáculo circense, com tigres ferozes, famintos, devorando fiéis para uma plateia que ficava ali nas arquibancadas. E os gladiadores romanos, matando de uma forma criativa, para divertimento do imperador e dos presentes. Mas mesmo eles agindo assim contra a igreja, matando crentes, matando fiéis, mesmo eles agindo assim contra a igreja, eles não puderam conter o avanço da igreja. Um historiador dessa época, ele escreve o seguinte: as atrações eram as mais variadas. Alguns de nossos irmãos eram fantasiados como animais selvagens, com trajes de urso, tigre e leopardo, e jogados na arena, eram perseguidos e abatidos a flechadas por caçadores. Esse é um texto escrito naquele tempo. Outra coisa, as fogueiras na praça de Roma, queimando crentes vivos, como espetáculos luminosos aos imperadores, também não puderam zerar o número dos cristãos. Pelo contrário, quanto mais eles perseguiam, mais o cristianismo crescia.
Há um texto também desse mesmo historiador que diz o seguinte: quando caía a noite, o circo de Nero era muitas vezes iluminado por tochas humanas, cristãos amarrados em postes, sendo consumidos lentamente pelo fogo. Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, ele escreve nesse tempo, quando Roma estava com sua fúria total sobre a igreja sofrendo essas perseguições, crentes sendo assassinados, crentes sendo mortos. E na sua carta, primeira carta, ele escreveu incentivando os seus irmãos de fé, que não sucumbissem diante das ameaças, das perseguições que vinham sofrendo. Veja o que Pedro fala: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos, na medida em que participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aí presta atenção no que ele fala: se algum de vocês sofre, não como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Roma teve o seu apogeu político, militar, financeiro, dominando o mundo, sendo o maior império da antiguidade. Contudo, esse império poderoso, no ano 476, depois de uma mortandade terrível, o imperador Rômulo Augusto, seu último imperador, foi deposto, e o império foi praticamente eliminado diante das invasões dos bárbaros, astrogodos e visigodos, que foram aqueles povos que em conjunto invadiram Roma. Enquanto que Roma estava sendo destruída, abatida, eliminada, a igreja de Cristo continuava com todo fervor, a igreja de Cristo crescendo, se multiplicando, se espalhando pelo mundo. Outra coisa também, alguns movimentos filosóficos, correntes de outras naturezas, os sábios, ateus, também tentaram e continuam até mesmo ainda hoje tentando manchar o evangelho de Deus e seduzir os crentes com enganos e falsos sofismas. Porém, em seus intentos, jamais eles vão conseguir abalar a fé, jamais vão conseguir minar a igreja. Um dos filósofos que se posicionou de uma forma ferrenha contra a fé cristã foi Karl Marx, um dos criadores do comunismo no mundo, ou pelo menos as linhagens comunistas seguem, na sua grande maioria, Karl Marx. Ele viveu entre os anos 1918 e 1983, portanto, bem próximo de nós. Para Karl Marx, a religião e, consequentemente, a fé cristã era uma superstição, um tipo de idolatria. Ele taxou a religião, aqui generalizando tudo, como o ópio do povo. Ou seja, eu vou para a igreja como se eu fosse fumar um cigarro de maconha. Então eu vou me enganar como o cigarro de maconha engana você que gosta. Foi dessa forma que ele taxou a igreja. Para ele, todas as religiões, e ele faz questão de frisar, inclusive o cristianismo, conforma o homem, embaraça sua consciência e, portanto, deve ser negado. Também não é por acaso que Paulo, o apóstolo, alertou a igreja, já naqueles dias, já naqueles tempos, contra aqueles que usam filosofias e correntes filosóficas e teológicas, muitas vezes para minar o avanço da igreja. Veja o que Paulo escreve: tenham cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas e que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares do mundo e não em Cristo. Ele escreve isso na sua carta aos Colossenses, porque havia um movimento naquela época, um movimento de gnosticismo,
que trazia uma corrente filosófica que tentava minar os princípios elementares da fé cristã. E Paulo, então, construiu essa carta para mostrar que esse movimento não passava de um engano, de um engodo, e que muitos irmãos estavam sendo arrastados por esse movimento, por não conhecer os verdadeiros princípios da fé cristã. Muitas vezes, esse movimento contrário à fé, ele acontece dentro da igreja. Aqui que é o perigo. Lá fora, a gente tem que ficar atento. Mas nós temos que ter um grande cuidado, porque pode acontecer na igreja. O apóstolo Paulo, quando ele está saindo ali da região de Éfeso para ir para Roma, ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso e traz para eles uma recomendação. Veja o que ele fala. Sei que depois da minha partida, lobos vorazes, ferozes, penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, presta atenção aqui, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Irmãos, em nossa defesa da fé cristã, nós temos que ter um cuidado especial, não com os de fora, mas com os de dentro. Os de dentro são mais perigosos, porque são aqueles com os quais nós nos relacionamos. E os piores movimentos contrários à fé cristã não surgiram lá fora, surgiram dentro da igreja. Por isso que temos que ter um cuidado especial. E só há uma forma de nós combatermos, é detectá-los, rechaçá-los e manter constante vigilância. Por isso que Paulo diz aos anciãos de Éfeso, vigiem, vigiem. Devemos lembrar aqui que o verbo vigiar, ele vem de um termo grego, o termo gregorel, que significa manter estrita atenção, ser cauteloso, tomar cuidado, não ser negligente e nem indolente. Eu gostaria de lembrar aqui um dos cantores mais famosos do mundo, John Lennon, dos Beatles. Esse homem, ele certa vez disse que ele, juntamente com o seu grupo, eram mais populares do que Jesus. E que em nada menos do que 100 anos, o cristianismo iria desaparecer e os Beatles iriam continuar. Onde estão Beatles hoje? Onde está John Lennon hoje? Mas a Igreja de Cristo permanece viva, marchando, forte, cada vez mais forte, embora tenhamos aí os percalços, mas nós sabemos que o inferno jamais poderá abalar a Igreja de Cristo, por mais que o inimigo tente. Vocês observaram que há muitas formas, de maneiras sutis, que o inimigo utiliza para combater a palavra de Deus, para combater o Evangelho. Ele utiliza da perseguição, da tortura, ele utiliza de correntes filosóficas, ele utiliza das artes, ele utiliza do cinema, utiliza do carnaval, uma boa hora, porque para falar de carnaval, né? Não sei quem viu um vídeo que está circulando do carnaval, que principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas que participam do carnaval incorporam entidades para poder desempenhar bem ali na avenida. Nós sabemos que tudo isso é verdade. Todo mundo tem o direito de crer em aquilo que quiser crer. Nós não estamos aqui para contrariar a fé de ninguém. Nós temos que pregar o que é a palavra de Deus. Nós somos cristãos e pregamos a palavra de Deus. Então, são armas que o diabo tem para tentar destruir a igreja. Muitos crentes são enganados, ficam atrás disso, daquilo, conto da carochinha, de mitos, de engano, atrás de pessoas. Eu fico alarmado quando eu vejo uma pessoa que se diz profeta atrair aquela multidão de pessoas e num culto de oração ter 10 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Eu fico alarmado.
por ver como que o diabo consegue enganar as pessoas. Eu falo isso porque eu amo os irmãos, viu? Não é porque eu quero jogar pedra, não. Porque eu, quando jogo pedra, cai em mim primeiro. Nós precisamos. Paulo fala que as armas da nossa luta não são humanas, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E através dessas armas poderosas em Deus, ele diz que nós podemos destruir argumentos, filosofias, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E através dessas armas que nós usamos, nós podemos levar todo pensamento cativo e obediente a Cristo Jesus. Essa é a igreja de Cristo. Ela é vencedora. Ela vai vencer. Pode até ter movimentos que venham abalar. Muitos acabam sendo atraídos por esses movimentos, acabam se desviando da fé, mas há um remanescente. Eu quero ser desse remanescente que vai permanecer fiel. Não importa o que está acontecendo à direita, à esquerda, não importa até que está chovendo do céu, o que importa que eu fico na palavra e vou viver na palavra para não ser enganado por esses movimentos satânicos que têm tentado desde os primeiros dias minar a igreja de Cristo, mas a igreja caminha vencedora e vai continuar caminhando vencedora até o dia do arrebatamento. Pastor Luiz, vem orar. Fique de pé, irmão. Oremos, amém? Deus amado, nós bendizemos o seu nome pelo culto desta noite, Deus. Obrigado porque somos a igreja de Cristo na terra. Essa igreja que foi comprada com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Uma igreja que te adora, uma igreja que prega, uma igreja que testemunha, uma igreja poderosa no Espírito Santo. E continuemos assim, ó Deus, até aquele dia em que o Senhor vem nos buscar. Que a cada dia podemos ter mais compromisso com o Senhor. Uma vida santa, uma vida dedicada, uma vida de leitura, uma vida de oração, ó Deus. Obrigado pela tua misericórdia e pela tua graça. Porque somos a igreja de Cristo e queremos representá-lo bem. Enquanto aqui estivermos, ó Deus, que a cada dia, através de nós, o teu nome seja glorificado, exaltado, conhecido e que permanecemos, ó Deus, fiel na palavra, na doutrina, para a glória do Senhor. Muito obrigado por esse culto, pela palavra, pelos louvores, por aquilo que nós ouvimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter mais uma música, o Júlio, grupo de louvor. Somente olha minha
Levante a sua mão direita. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão, declare a bênção de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus.